Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, sexta-feira, dia 24 de março de 2023. Como eu havia comentado no vídeo anterior em que eu falei sobre Plutão em Aquário, que entrou ontem e que vai ficar aí até o dia 11 de junho, dando uma prévia dos próximos 20 anos que virão de 2024 até 2043, 2044. Ele vai ficar em Aquário durante esse período, fazendo as mesmas transformações ou semelhantes que aconteceram lá no século XVIII com a Revolução da Independência Americana, a Revolução Francesa e tantos acontecimentos daquela época. Eu falei sobre gerações, como que isso vai impactar nas gerações. Surgiu essa ideia e muita gente gostou aí nos comentários e até solicitou que eu fizesse um vídeo sobre como que Plutão em Aquário vai impactar as gerações. Então nós vamos conversar sobre isso aqui hoje no canal. Mas antes, eu gostaria de fazer um convite a vocês. Hoje, daqui a pouco, 12h30, eu estarei lá com o grupo Prerrogativas, Gustavo Conde. Vou participar de uma live, tá? Então eu convido todos a irem lá no canal do Conde para participar dessa live do Gustavo Conde. A gente vai conversar um pouquinho sobre essas coisas todas que estão aí postas no mundo e essas influências astrológicas que estão vindo aí, tá? Conto com a participação de todos vocês nesta live. Bom, vamos tratar um pouco dessa questão do Plutão em Aquário. Como que eu vou trabalhar isso, gente? Eu vou trabalhar pelas gerações, tá? E vou usar para mapear essas gerações o Urano. Mas, Carlos, você não está falando de Plutão? Sim, Plutão vai estar em Aquário. Aquário é regido por Urano. Quando um signo ele entra, quando um planeta entra num signo, ele passa a dar domicílio, ele passa a dar força para o regente daquele signo. Então, quando Plutão entra em Aquário, se Urano é o regente de Aquário, esse Urano passa a ser domiciliado, ele passa a ter força a partir da presença desse Plutão. É como se ele chegasse ali e falasse assim: olha, Urano, você não está aqui no seu signo agora, você não está em Aquário, você não está domiciliado, mas eu estou aqui. Eu estou aqui nas suas energias, eu estou aqui no seu reino. Então, daqui eu trabalho por você. E aí, o Urano vai receber essa energia vinda de Plutão e aonde ele estiver no seu mapa, por signo e por casa, ele vai reverberar essa posição. Só que já vou explicar aqui duas coisas muito importantes para evitar comentários desnecessários aqui, tá? Tem que conhecer o contexto geral do seu mapa. Não adianta você ter o Urano, por exemplo, em Sagitário, um pode ter Urano bom, porque está bem posicionado, forma trígono, sextis, e o outro não. O outro pode ter uma baita de uma quadratura de Marte com o seu Urano. Então, de repente, essa força que vem de Plutão para Urano, ela acaba sofrendo uma corrosão ou até um desgaste por um outro aspecto também negativo, ou até uma estrela maligna posicionada próxima ao seu Urano. Então, cada caso é um caso. Por isso que todos os vídeos que a gente faz aqui são genéricos. A única forma de você entender o teu mapa e o teu drama pessoal não é reclamando aqui ou perguntando sobre o seu drama específico no comentário, porque eu preciso ver o mapa astrológico. Não adianta. Tem que ter a visão astrológica, tem que olhar o mapa por completo. Não adianta, eu tenho tal coisa, o que vai acontecer comigo? Não sei e não vou responder, porque eu preciso olhar o teu mapa. Eu não seria maluco, de falar para você, porque você tem tal coisa em tal lugar, o que poderia acontecer com você. O que nós vamos fazer aqui é uma generalização, tá? Baseado nas gerações. E as próprias gerações que eu vou mostrar aqui, essa é a segunda coisa que eu quero reforçar com vocês, elas não são assim uma coisa tão exata, Eu nasci no dia tal, sou da geração tal, se eu nasci no dia seguinte, já sou da outra geração. Não é assim que funciona. Tá? São coisas das ciências humanas, as ciências humanas não são exatas, e mesmo essa divisão geracional, ela não é aceita por todas as pessoas da sociologia. Enfim, existem controvérsias aí. Eu vou mostrar o modelo mais aceito,
do sistema geracional. Vou colocar nesse modelo o que tinha, qual era a posição do Urano no seu mapa, então pela idade ali, né? E vocês vão ver como que Plutão vai reverberar de um modo geral. Lembrando que você pode ter um Urano que, mesmo recebendo a energia de domicílio dada por Plutão, pode se dar mal no seu mapa, e muito mal, porque ele está mal posicionado, ele está com aspecto negativo, ele está posicionado com estrela, ele tem um eclipse maldito que aconteceu em cima dele, alguma coisa pode ter ali. Portanto, isso não exclui o estudo minucioso do seu mapa. É isso que eu quero deixar claro. Não adianta ficar colocando nos comentários questões pessoais e perguntando o que vai acontecer, o que eu acho. Para eu achar, eu tenho que estudar o mapa. Não tem outra solução, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui, fiz um quadro geral no tempo das gerações e do efeito que Plutão pode causar e causou, né, nas gerações anteriores, quando o que ele vai mexer nessa sua passagem pelo signo de Aquário. Acompanhe aqui comigo. Nesta tabela eu tentei colocar as informações de uma forma organizada, tá? Mas é claro, aquilo que eu falei para vocês, essa divisão das gerações aqui, ela não é assim tão exata. Então não é porque uma pessoa nasceu em 1941 que ela é veterana, mas tem uma outra de 41 que é baby boomer, né? Não é assim que as coisas acontecem, tá certo? Então você tem um contexto no qual você é gestado, mas a divisão fica mais ou menos essa. A turminha que nasceu entre 1927 e 1941 seriam os veteranos, de 1941 até 61 baby boomers, né, a geração do pós-guerra. De 1961 até 1981, a geração X, né, da contracultura, do movimento hippie, do escândalo de Watergate, né, da guerra do Vietnã. Essa foi a marca da geração X. De 1981 a 1996, aqui é a geração Y ou Millennials, quando você começa a ter o computador na vida dos jovens, então a migração para o mundo digital, saindo do mundo analógico ao mundo digital, o mundo das inovações e um certo individualismo, uma certa geração eu, né? Então essa é a característica básica desse pessoal aqui. Depois nós temos a geração Z, nascida entre 1996 até 2010, que é a geração da internet, do youtuber, os multitarefas, né, que tem um certo desapego às relações interpessoais, é aquele jovem que vive no seu quarto, né, e fica conversando pelo WhatsApp em vez de marcar reunião e ir andar de bicicleta com os jovens, né, que era o que as gerações anteriores faziam. Essa interação social está mais complicada. Dentro da escola, essa interação social está gerando maior número de bullying, transtornos comportamentais dos mais diversos. Então é uma geração que tem uma série de questões aí que muita gente passa pano, passa perfuminho, mas eu sou, como educador e professor e trabalhei com essa geração, eu tenho muitas críticas e eu bato em cima porque tem muita coisa errada aí que aconteceu e por culpa, inclusive, da educação e do contexto em que essas crianças foram apresentadas, da tecnologia, sem a supervisão dos pais e um mundo meio bagunçado que gerou uma série de problemas para essa geração, tá? E a geração que está se formando agora, que é uma incógnita, né? Que é a geração alfa, nascidos depois de 2010, no mundo com crise econômica, fascismo, terrorismo, guerra, agora pandemia. Então vamos ver o que vai acontecer, né? Os mais velhinhos dessa geração nova têm 11, 12 anos de idade, né? E os que estão nascendo agora também fazem parte dessa geração. Eles vão vir aí num mundo novo que a gente ainda está montando esse novo, não está pronto ainda, não sabemos o que vai acontecer aqui. Bom, isso é a questão social, a questão das gerações aqui, segundo os dados. Agora, como que estava a interação planetária? Então, para entender bem isso daqui, gente, presta muita atenção, tá? Eu coloquei o Urano, em que signo Urano estava nesses períodos aqui para você se localizar.
Ah, eu nasci em 1976. Então, você nasceu em 1976, você está aqui, meu querido, tá? Quando Urano estava em Escorpião. Ah, eu nasci em 1968. É o meu caso. Urano estava em Virgem. Ah, Carlos, eu nasci em 1969, meu Urano estava em Virgem. Sim, ele estava em Virgem. Ah, mas eu também nasci em 1969, meu Urano já está em Libra. Sim, porque foi o ano de mudança. Nós não temos hoje, ó, uma criança que nasceu hoje tem Plutão em Aquário. Plutão já entrou em Aquário, certo? Então a criança nasceu hoje, o mapa dela está com Plutão em Aquário. A criança que nasceu semana passada, o Plutão está em Capricórnio ainda. Então, num ano de mudança, você vai ter pessoas com os planetas nos signos adjacentes, tá? Então, antes de dar a chilique, por conta de não estar batendo com as contas aqui, saiba que existe essa mudança aqui, porque o signo ele tem retrogradação. Por exemplo, o pessoal que vai nascer no segundo semestre vai voltar a ter Plutão em Capricórnio, porque o Plutão vai voltar para Capricórnio no segundo semestre, tá certo? Então, é essa a coisa que vocês têm que perceber. Agora, por que eu coloquei Urano aqui, né? Você não está falando de Plutão, Carlos? Está confundindo a minha cabeça. Porque, meus queridos, minhas queridas, Plutão entrou em aonde? Em Aquário, né? Ele entrou em Aquário. Portanto, ele vai dar dignidade, ele vai dar domicílio, ele vai dar força para quem rege Aquário, que é Urano. Então, por isso que eu fui buscar aqui onde Urano provavelmente está no seu mapa, segundo aqui o período que você nasceu, para você saber como que esse Plutão vai mandar a força para este Urano. Agora, tem que atentar para uma seguinte questão, meus queridos. Você pode ter Urano, por exemplo, aqui em Escorpião, tá? Num signo que lhe é de exaltação. Num momento em que Plutão entra em Aquário e dá exaltação para Escorpião. Então, é uma força grande, certo? Certo? Agora precisa ver o teu mapa, né, meu querido? Porque você pode ter um Urano bem posicionado, mas seu mapa pode ter um Urano muito mal posicionado. Pode ter um Marte fazendo uma quadratura terrível ali, você pode ter uma oposição de Saturno, você pode ter uma estrela fixa, né, ali em cima da cabeça do seu Urano. Depende muito, uma estrela fixa maligna, né? E isso pode azedar tudo o que Plutão poderia trazer de positividade, de força para esse seu Urano. Por isso que não adianta falar, eu tenho. Tem que olhar o contexto geral do mapa. Isso daqui é uma generalização para bilhões de pessoas. Só somadas essas gerações aqui, ó, Y e Z aqui, já são 1/3 da população mundial. 1/3 da população mundial está dentro dessas gerações aqui, tá certo? E quantos mapas diversos elas têm com diferenças? Então não dá para particularizar. A particularização é feita quando você estuda o seu mapa específico e as particularidades, deficiências e forças do teu mapa astrológico. Então o que eu estou fazendo aqui é uma generalização para a gente ter uma ideia mais ou menos do que vai acontecer. Bom, Plutão entrou em Aquário. Ele vai reverberar o Urano de toda essa galera aqui. Se tem gente viva aqui já por volta de quase fazendo 100 anos de idade, e tem, né? Tá? Pessoal que tem Urano em Áries e em Touro no mapa, é o pessoal que está aí na casa dos 80, 90 anos, né? 70. Então é esse pessoal que está aí já na terceira fase da vida, né? Na terceira fase pós a segundo retorno de Saturno, né? Então o que vai acontecer aqui? Plutão entrando aqui em Aquário vai ser um pouco mais difícil, porque esta força que ele está empregando para o Urano vai bem aqui para essa turma, né? Mas não para Urano em Touro, porque Urano em Touro ele está em queda. E se você tiver aspectos ainda negativos, debilitando ainda mais esse Urano, essa força dada por Plutão aqui pode causar transformações muito profundas, de perdas e dor muito grande, tá? Então, por isso que tem que olhar o teu mapa nesse sentido. Para a geração dos veteranos. A geração dos baby boomers, né, o pessoal que nasceu de 1941, 1961, tá? Nós temos aqui, né, o período que
por exemplo, você teve a energia de Gêmeos, que trouxe as telecomunicações, de Câncer, que trouxe a busca pela segurança, né? Vamos trabalhar, construir as nossas estatais, né? O estado de bem-estar social, tudo isso foi formado aqui até por uma questão da reconstrução do pós-guerra, Plano Marshall, tudo isso daí, né? Só que o período final aqui, Urano estava em Leão, que é o signo de exílio, não é um signo bom para Urano estar. Isso debilita Urano. E aí, para quando Plutão entra em Aquário e joga agora as energias para esta galera que tem Urano em Leão, tá? Eles talvez não consigam absorver essa energia com tanto poder assim, de tanta movimentação. Fato é que esse exílio de Leão debilitou tanto naquela época, né? Urano exilado em Leão debilitou tanto essa questão do poder, que o Leão é o signo do poder, dos poderosos, dos impérios, né? Que gerou os grandes jogos de poder e a divisão do mundo em dois grandes impérios, o soviético e o americano. E foi justamente aqui na época da construção do Muro de Berlim, finalizou aqui, né? Então a divisão real do mundo e os jogos de poder e a Guerra Fria, até com a ameaça de destruição. Tá? Então, isso que mexeu bastante aí com a geração Baby Boomers. Então, esse pessoal aqui, com a entrada de Plutão em Aquário, vai ter a questão do poder pessoal muito questionado, principalmente os nascidos entre 1955 e 61. Esse aqui, pessoal, que tem Urano em exílio. Para os outros, a mudança não será assim tão impactante assim, vamos dizer, tá? Geração X, minha geração, por exemplo, nasci em 1968, tenho Urano em Virgem, tá certo? Como eu falei para vocês, Virgem trouxe o movimento de contracultura, a preocupação com o meio ambiente, né, a mudança de rotinas, a questão surge aí a parte de esporte, academia, começa aí essa questão do cuidado com o corpo, dieta, né, esse lado que surgiu. O Libra trouxe as transformações das relações, né, divórcio e relações de um modo geral, e em Escorpião é o signo de exaltação de Urano. Aqui ele está num signo que ele é muito, muito, muito bom. Ele fica em exaltação, ele fica com uma energia muito forte. E ele está no signo de quem? De Plutão. Então aqui nós vamos ter uma coisa para esta geração nascida especificamente entre 1975 e 1981, ou seja, quem tem Urano em Escorpião. Ah, eu nasci em 71, Urano está em Libra. Tá, não funciona para você. Ah, eu nasci em 1981, meu Urano está em Sagitário. Não, não funciona para você. Funciona só para quem tem Urano em Escorpião, exaltado, no signo de Plutão, dando domicílio para Plutão, enquanto agora Plutão dá domicílio para Urano. Isso se chama recepção mútua. Os dois estão se amando, tá? Então, logo, nós imaginamos que daqui a pouco questões relativas, veja, é o período quando começam a surgir os primeiros casos de AIDS, né? Isso ia impactar depois as gerações futuras. Então, nós poderemos ter aqui, possivelmente, com a entrada de Plutão, a cura da AIDS. É possível que isso aconteça com a entrada de Plutão em Aquário agora, mais provavelmente lá em 2024, que surja a cura para essa doença, né? Então, e as gerações que tenham essa força aqui vão estar com essa exaltação de Escorpião aqui, que vai ser interessante. Agora, lógico, se o seu Urano estiver debilitado por outras questões do mapa, né, com aspectos negativos, estrelas malditas e tudo mais, lógico que a pessoa não vai usufruir disso muito fortemente. A geração dos millennials, né, pega aqui Sagitário e Capricórnio, aqui o impacto para esta geração aqui, vamos dizer assim, que é a geração dos primeiros que foram para, né, aqui surgiu o computador, o PC, né, começa o computador dentro da faculdade, ainda são os imigrantes digitais, aqueles que começam a ir para o mundo, saem do mundo analógico para o mundo digital. A principal fonte é a inovação, tudo tem que ser interessante, inovador e muito egoísmo, muito eu, né? Então você tem essa fase aqui e que viveu o período realmente da AIDS, teve que organizar toda uma forma de viver sexual, mas isso trouxe a discussão sobre a questão homossexual, a pluralidade, né? E também as dificuldades de um novo mercado de trabalho por conta da tecnologia que leva a uma certa ambição de escalada social e que está ligado a esse eu. É uma geração
assim que despreza muitas vezes a questão do Estado, a questão do coletivismo, em função dos seus interesses pessoais e individuais. Acredita muito na escalada, na jornada pessoal, nessa teoria de coach, essas coisas todas aí que você é o merecedor, você faz a sua vida, você é self-made man, e acha que não pode ter políticas de auxílio, até despreza esse tipo de coisa, tá? Então você tem essa geração. Para essa geração, Plutão entrando aqui em Aquário não vai causar assim grandes questões, embora talvez mexa mais com os nascidos entre 1988 e 1996, no que comporta a sua forma de entender a estrutura de mundo, tá? As crenças que ele tem sobre o que tem que ser governo, o que tem que ser Estado, o que tem que ser economia, talvez venha mexer com essa turma aqui, e os nascidos entre 1981 e 1988 com as crenças religiosas e as instituições. Então, pessoas que nasceram nessa geração e que são muito apegadas à sua religião, pode ser que tenha um baque nos próximos anos aí, porque vai descobrir coisas cabeludas da sua religião, tá? Aí, geração Z, os chamados Centennials, né, que é essa geração multitarefa, são desapegados com relação às interações sociais, tem os mil transtornos aí de tudo quanto é tipo, essa patologização excessiva e medicação excessiva dos nossos adolescentes e jovens, né, que eu sou absolutamente crítico a isso, tá? E tem gente que esperneia quando eu falo isso, mas eu continuo falando e vou continuar a fazer gente espernear por conta disso, né? Dessa patologização que virou uma espécie de botar um crachazinho, eu sou assim, eu sou de tal transtorno, virou uma coisa social, você ter algum transtorno aí, né? Então tem que tomar cuidado, tem coisas que são realmente importantes de serem colocadas, incluídas e políticas direcionadas para isso, mas temos que tirar o exagero e o uso disso para ganhar dinheiro com indústria farmacêutica aí vendendo remédio adoidado com esses transtornos que parece que são inventados a cada semana aí, tá? Agora veja só, aqui, né, a geração que nasceu em 1996 e 2003, né, ela tem o Urano estava em Aquário, ele estava domiciliado, estava forte aqui, né? Então o Plutão dando mais força para esse Urano, essa geração ela tem condições de bombar, né? Essa geração que está aí para completar os seus 30 anos. Mas nós temos alguns problemas nessa geração também, né, gente? Por quê? Aqui é o pessoal muito da internet, do TikTok, do YouTuber, do BBB, muito ligado às causas identitárias, mas ao mesmo tempo tem a sua contraparte, que é o neoconservadorismo, né? Então você vê aí, né, tanto a geração desses que levantam a bandeira LGBT e do outro lado um Nicolas fazendo aquele pataquada neofascista. Então essa geração tem essa contradição do individualismo versus o coletivismo. Tá? E a entrada de Plutão em Aquário reverberando aqui é justamente o que vai mexer, talvez seja a geração que vai mais levar na cabeça com toda essa movimentação, tá? Porque ou transforma dentro dos limites daquilo que o Aquário coloca como sendo o rompimento de um paradigma social, né? E esse paradigma social está sendo esticado pelos extremistas de ambos os lados. Isso que é preocupante na atual circunstância que nós estamos vivendo, né? Nós não estamos tendo o paradigma social, político e econômico sendo levado para um debate ou por um movimento, como foi o movimento lá da geração X, da contracultura, o movimento hippie. É diferente, você tem um extremismo, uma cultura de ódio, uma cultura de cancelamento. Isso está esfacelando as relações sociais, está enfraquecendo a questão do coletivo. Então, isso pode trazer uma série de problemas aí que podem impactar no que virá na próxima geração que está formando a geração alfa, que está nascendo num período de neofascismo, de extremismo, de neofalangismo, eu sou daqui, de neofanatismo religioso, tá? Então, essa geração alfa aqui, quando o Touro entrou aqui
o Urano entrou em Touro, voltou a ser em queda, como foi no período, olha aqui, da ascensão do fascismo e de Hitler. Olha que interessante a conexão aqui, gente, ó. Percebe, ó? Né? O Urano voltou em Touro, ficou em queda. Aqui foi a ascensão de Hitler, começo da Segunda Guerra Mundial. Olha o que está acontecendo aqui de 2018 para 2025, gente. De novo, a ascensão de extremismos, fascismos, né, da possibilidade de guerra. Então temos aí isso tudo fomentando essa nova geração. Essa geração está sendo formada num caldo de cultura péssimo, tá? E eu fico imaginando o que vai vir a partir disso aqui, tá certo? Então aqui nós temos um quadro geral das implicações e o Plutão entrando em Aquário pega no momento um Urano em queda. Quando que as coisas vão começar a ter uma melhora? A partir de 2025, quando o Urano entrar em Gêmeos, então ele vai nos trazer aqui. Mas vamos lembrar que na geração lá atrás, esse foi justamente o período da Segunda Guerra Mundial, mas também de um grande avanço da tecnologia de guerra, da tecnologia das telecomunicações. Aí pergunta-se, será que a partir de 2025, 2026, nós teremos uma situação de avanço tecnológico também mais baseado numa terceira guerra mundial e com a ascensão do neofascismo e extremismo, ou haverá aquela mudança em 2026 que está marcada aí com a conjunção Saturno-Netuno, que pode virar a história para outro caminho, nós não repetirmos todo de novo essa tabela aqui por mais tantas gerações. Fiquem aberto e aí a decisão é nossa e baseado na quantidade de consciência que a gente conseguir elevar nesse período aqui. Gente, eu fiz um sobrevoo muito rápido, muito superficial nessa tabela. A gente poderia ficar trabalhando isso daí horas e horas aí. Cada um de vocês mastiga do seu jeito. Olha para o teu mapa, veja como é que teu Urano está posicionado no teu mapa, segundo a sua geração. Mas veja também os aspectos, a casa do planeta. Isso é muito importante também, né? Você pode ter um Urano recebendo força boa de Plutão em Aquário agora. Mas se esse Urano estiver na casa 12, por exemplo, já não é um lugar muito, não é uma casa muito boa, casa 8, né? Talvez não seja muito interessante, mas se ele estiver na casa 10 ou na casa 5, então depende muito do mapa astrológico. Então, perguntas de nível pessoal, comentários de nível pessoal, né? Desesperos de nível pessoal não terão resposta, não tem como responder uma questão se você não olhar para o mapa no seu sentido, tá? Então vamos acompanhar as gerações, mas vocês viram a lógica, o encadeamento histórico e Plutão entrando em Aquário, ele vai ativar o Urano de todos nós. Só que cada um de nós, de acordo com a nossa geração, tem o Urano num signo. E cada um desses signos está posicionado numa casa e sofrendo aspectos positivos ou negativos. E teremos interações interessantes. A somatória de tudo isso é que vai dar lá em 2026. Como que nós vamos chegar em 2026? Com que nível de consciência, com que nível de aprendizado, se a gente vai repetir essa tabela toda. Se nós vamos de novo, da mesma forma que lá atrás, precisar ter ascensão do fascismo, do nazismo em uma guerra mundial, como aconteceu lá, será que nós vamos ter isso de novo? Uma terceira guerra vindo a partir disso? Para poder ter todo o aprendizado de novo? Será que vamos repetir a história? Ou 2026, quando nós tivermos a famosa conjunção a 0 grau de Áries, que é o início do início do início, será que nós vamos ter um novo início para a humanidade? Ou vai ser o início do nosso fim, da nossa extinção enquanto espécie? Fiquem abertos e é o trabalho das gerações. Olhando o caldo de cultura, no qual esta última geração, essa geração mais recente, está se formando, a molecada aí dos 12 anos e que está nascendo agora, é preocupante o que pode sair daí. É preocupante, principalmente porque muitos dos pais dessas gerações são esses que foram quebrar Brasília, né? São esses que hoje são deputados neofascistas, né? Jovens, essa juventude neofascista na casa aí dos seus 30 anos por aí, essa juventude, muitos deles arrogantes e que desrespeitam o coletivo, desrespeitam os direitos das minorias, né? Eles são pais dessa geração, eles estão formando essa geração. Mas também você tem uma outra turma dos identitários, muitas vezes, muito apegados a algumas pautas que caem dentro do vitimismo. Não que essas pautas não sejam importantes, mas a forma como elas são colocadas é muito drama que acaba dando
fogo e alimento para os discursos extremistas da extrema-direita. Então, o que vai sair dessa geração nova que está sendo crescida nesse caldo de cultura? Eu fico muito preocupado. Muito preocupado. Se a geração anterior lá vem tudo cheio de transtorno, cheio de déficit de atenção, tal, o que vai acontecer com essa geração que está se formando a partir destes e com esse contexto? É preocupante. Eu sou bastante pessimista com relação a esse 2026. Eu não vejo, a não ser que aconteça alguma coisa que não faço ideia aqui e que mude a nossa história para cima. Mas precisa ser um evento, sei lá, inimaginável. Mas vamos ficar com a realidade, porque eu sou touro e tenho o pé no chão. Tá aí o recado foi dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.